Seja muito bem-vindo à Olimpíada dos Hinos. Eu sou Natan Bezerra, esse aqui é um quadro do canal. E se você é ministro de louvor, quero te dizer que eu te ajudo a escolher as músicas certas e a conduzir o louvor com base bíblica. Hoje nós vamos estar falando sobre a música Escape. Será que essa canção é legal para o repertório? Será que a letra dela é boa? Dá para colocar no repertório e abençoar mais pessoas, abençoar a igreja do Senhor, ensinar por meio da canção? Isso aqui é muito interessante, que eu quero te pedir para acessar aí o link na descrição e conhecer o meu livro, Cantar e Ensinar, o curso também que a gente tem disponível aí, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Já se inscreva no canal para não perder nada do que a gente posta por aqui. Você também pode acompanhar o Pode Pôr no Repertório, que é o podcast que eu tenho aqui. De vez em quando nós temos alguns episódios aí que abençoa a galera, mas toda semana, especificamente na segunda-feira, sempre tem vídeo aqui, ou com opinião, ou com análise de canções. Então, vem chegando. Quando dá, eu consigo colocar mais de um por semana. Mas o padrão é sempre ter um vídeo por semana aqui para abençoar a tua vida. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, essa canção Escape é do Renascer Praise, né? E vamos logo nos deter aqui na letra dessa canção. Começa dizendo: o inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Primeiro ponto, né? O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar. Aqui está falando da tentação de Satanás e tal. Eu acredito que essa música, o termo escape, esteja baseado lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá, aqui na NAA, minha versão fala livramento, mas tem as versões que falam escape, né? Para que vocês a possam suportar. Então vamos lá. Aqui Paulo está falando de um contexto específico, cuidado com a idolatria ali, mas ele está falando então de tentação. Aqui, ó, o inimigo tenta lá se embaraço para me envergonhar, mas não vai. Então ele não vai me envergonhar. Por que ele não vai me envergonhar? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aqui tem um ponto, né? Embora o texto ali esteja falando de tentações, porque a gente é tentado pelo inimigo, naturalmente, mas nós somos tentados também pela nossa própria cobiça, o pecado. Ok, aqui a canção está focando nas tentações que vêm por meio do inimigo, né? As tentativas, os laços e embaraços para nos envergonhar. Mas ela está dizendo aqui que ele não vai. Por que ele não vai? Aqui tem um ponto positivo, porque não está dizendo que é baseado na minha força que eu vou vencer. Ah, porque eu sou santo, porque eu jejuo, porque... não é nisso. É porque está comigo o braço forte do Senhor. E agora vai trazer uma qualificação desse Senhor, né? Desse braço forte. O que é que ele faz? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que é uma referência a Jesus acalmando a tempestade, né? Mateus 8 nos apresenta isso, ele acalmando o vento e o mar, que tira a força do fogo, aí uma referência clara aqui a Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo ardente, faz o leão jejuar, Daniel 6, quando Daniel está ali na cova dos leões, o Deus que derruba as muralhas, a conquista de Jericó para o povo de Israel, né? Da estéril faz mãe de filhos, aí é que você tem Sara, você tem Rebeca, você tem Raquel, que foram ali as matriarcas, podemos dizer assim, do povo hebreu, e que eram estéril e Deus, estéreis, né? Cada uma delas era estéril, e Deus fez um milagre. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Então esse mesmo Deus que faz tudo isso, é o Deus que está comigo, é o Deus que está contigo, é o Deus que está conosco. Beleza. Ele entra na sequência, ó, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Aí aqui já pode ser uma referência ao Mar Vermelho. Faz romper muitas fontes ao meio deserto. O quê? O povo caminhando, peregrinando pelo deserto, e Deus traz água para o povo ali em meio ao deserto. A rocha, são as águas de mar que eram amargas, se tornando em águas potáveis para que o povo consuma. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Aqui pode ser uma alusão ao profeta Elias lá, né? Eu vejo uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, pode ser que seja isso. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Tá aqui. Mas o que tá faltando nessa música para mim? Então você vê que ela é cheia de base bíblica, mas ela tá faltando alguma coisa. Qual é o escape? Presta atenção, como eu falei, aqui ela tá utilizando o texto de 1 Coríntios 10, que não nos veio tentação que além das nossas forças, mas Deus sempre proveu um escape. O escape que ela está dizendo aqui é esse Deus que está conosco, pois que a gente não está sozinho. O escape é um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, nuvens que trazem chuvas de bênçãos, Deus te dá escape e livramento. Percebe que parece que o escape e o livramento sempre está relacionado a
a uma vitória física aos olhos de todos, como se fosse assim, tipo lá o vento, Deus acalmando os ventos e o mar, o leão jejuando, a força do fogo apagada. Mas aí me vem uma coisa aqui, Paulo, por exemplo, é isso que eu gostaria de destacar. Paulo, se você for lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado, me revestiu de forças, para que através de minha pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, fui libertado da boca do leão. Versículo 18, é muito forte. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Tipo assim, o que é livramento para Paulo? O que é o escape para Paulo? É não negar a Deus em meio ao martírio. Paulo foi decapitado. Não tinha um mar se abrindo, não tinha uma porta se abrindo, como Pedro. Pedro saiu da prisão e depois Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Paulo passou, claro, teve naufrágio, teve muitas coisas, mas tá aqui, ó. Paulo tá dizendo, o que é o livramento para Paulo? É não negar o nome do Senhor em meio ao martírio. Então, sendo bem claro já aqui, indo para a minha conclusão dessa canção, para o vídeo não ficar muito longo, essa canção, ela apresenta meia verdade. Ela traz verdades acerca de Deus, mas nem todo mundo vai ter um caminho aberto pelas águas. Aqui está dizendo, ó, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Você imagina alguém passando ali por uma prova de saúde, está em estado terminal de repente, está prestes a morrer. Aí ela canta essa música, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E às vezes a pessoa está associando isso aqui a uma cura. Então, o que a gente precisa entender é que o que falta nessa canção, que a gente pode observar lá em Hebreus 11, agora a gente está aqui em Timóteo, anda mais um pouquinho para frente, a gente estava em 1 Coríntios, você foi para Hebreus, você foi para Timóteo. Agora vamos aqui para Hebreus 11, versículo 33, os quais, por meio, está falando dos heróis da fé, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões, a música fala sobre isso, né? Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Extraordinário. Mas olha o que diz o versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Tem uma versão que vai dizer homens dos quais o mundo não era digno. Tem uma música do PG chamada A Conquista, que eu acho muito interessante. Ela, ó o que diz a letra dela. PG A Conquista. Aqui, bem aqui na frente, ó. Conheci heróis na fé que mesmo no deserto venceram o desprezo e o medo. Ponto. Muitos pregaram o evangelho e viveram. Outros, porém, pelo evangelho morreram. Como posso explicar? Nada disso eu vou mudar. A canção aqui está completa, está apresentando um contexto completo. Então o que falta nessa canção Escape é isso, é ser mais completo na sua ideia. Está faltando aqui dizer que o escape e o livramento vêm também, mesmo por meio da morte, por meio do martírio. No caso de Paulo, o Senhor esteve comigo, o Senhor me assistiu. Em meio às adversidades, em meio a lutas, o Senhor estava com ele. O escape era a presença de Deus, não necessariamente uma vitória física, porque Paulo foi decapitado, Paulo morreu. Mas o escape e o livramento que Deus promove é sempre uma oportunidade de nós não o negarmos. O Espírito Santo mora em você, o Espírito Santo mora em mim. Então, em meio às tentações, você pode dizer não para o pecado. Quando o ser humano não tem Deus, ele não consegue dizer não para o pecado. Ele sempre vai dizer sim, né? Porque ele é conduzido pelo pecado. A partir do momento que o Espírito Santo passa a morar em nós, você agora tem liberdade. Você peca, você ainda é pecador. Você peca se você quiser, mas você também consegue dizer não para o pecado e viver em santidade. Há uma possibilidade agora, com o Espírito Santo morando em você, ao escape, ao livramento promovido por Deus. No caso de Paulo, o Espírito Santo estava com ele, o Senhor me assistiu na minha defesa, sabe? Então eu não sei qual é a adversidade que você está passando, a luta está passando, uma palavra pastoral aqui no meio de uma análise teológica de uma música, né? Mas descanse no Senhor. E ainda que esse livramento não venha, dessa forma, o livramento sempre vai vir por meio da presença de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 23, versículo 4, Davi, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não está dizendo que ele vai ser livre sempre da morte, mas no meio, mesmo em meio ali ao vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. No caso de Paulo, Deus estava com Paulo. O Senhor passa conosco as batalhas e as lutas. Então tá aqui, essa é a Olimpíada dos Hinos. Estamos vendo aqui esse lance.
e eu vou deixar a minha medalha. E eu acredito que essa canção ela até pode ganhar uma medalha de bronze. Eu vou dar uma medalha de bronze, porque ela tá falando verdades. Então por isso, medalha de bronze para essa canção. Isso é o que eu tenho para você hoje. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.